aluna, professor Daniel Assis, a nossa penúltima aula aí, né, do módulo de matemática básica. Já estamos terminando. E hoje nós iremos falar de sistema de unidade de medidas. Bom, o que é que acontece? Essa aula de hoje ela é muito importante mesmo. Por quê? Porque você percebeu ao longo do curso que em diversos momentos eu tive que fazer transformações das unidades de medidas para que elas pudessem ficar iguais. Porque eu não posso comparar coisas com unidades de medida diferentes. Então, eu preciso achar uma relação entre as unidades de medida e, através disso, eu transformo e faço os cálculos da forma devida. Então, aqui, antes de mais nada, você consegue observar, né? Você consegue observar que nós temos o prefixo e nós temos a potência de base 10, que é equivalente. Então, aqui nós temos peta, que equivale a 10 elevado a 15, tera, que equivale a 10 elevado a 12, giga, que equivale a 10 elevado a nona, mega, que equivale a 10 elevado a sexta, quilo, que equivale a 10 elevado a terceira, hecto, que equivale a 10 ao quadrado, deca, que equivale a 10 a 1, dec, que equivale a 10 elevado a menos 1, centi, que equivale a 10 elevado a menos 2, mili, que equivale a 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9, pico, 10 a menos 12, fento, que é 10 a menos 15, e átomo, que é 10 elevado a menos 18. Professor, como isso funciona? Um exemplo, nós temos aqui uma unidade muito comum, megabyte. Megabyte, na verdade, ele equivale a 10 elevado a sexta byte. Quilograma. Quilograma. Isso aqui equivale a 10 elevado a terceira grama. Ou seja, isso aqui equivale a 1000 gramas. Ah, professor, então era só ter feito isso? Sim. Esse prefixo, automaticamente, ele representa uma potência de base 10 equivalente. Assim como a unidade, a potência de 10, né, equivalente, ela também representa um prefixo. Então, isso aqui, na verdade, é uma relação mútua. Então, nós temos aqui. E, professor, como é que eu sei isso? Decorando. A tabela, ela existe por causa disso. Você olha e à medida que você for praticando nos exercícios, isso vai ficando cada vez mais palpável. Então, nós temos aqui, vamos supor, deixa eu ver aqui, pronto, mililitro. Então, nós temos aqui ml. Isso aqui equivale a 10 elevado a menos 3 litros, certo? Microcoulomb, coulomb, que é a medida de carga. Então, nós temos aqui que isso equivale a 10 elevado a menos 6 coulomb. Picocoulomb, então, nós temos aqui, isso aqui equivale a 10 elevado a menos 12 coulomb. Ou seja, você percebe que sempre o prefixo ele vai equivaler a uma potência de base 10. Micro equivale a 10 elevado a menos 6. O mili, ele equivale a 10 elevado a menos 3. E assim sucessivamente. Então você tem um prefixo, tem um símbolo que representa e tem a potência de base 10. Sendo que a potência de base 10 pode ser transformada no prefixo, assim como o prefixo pode ser transformado na potência de base 10. Então aqui nós temos um sistema de unidades de medidas. Então aqui as mais importantes nós temos o tempo, ele é medido em segundos, mas na matemática às vezes nós utilizaremos também a hora, como também o minuto, certo? Sem problema nenhum. Você só precisa saber as relações. Massa no sistema internacional
está em quilograma, o comprimento ele está em metro, quantidade de matéria ele está em mol, volume metro cúbico, área metro quadrado. E para que isso existe? Para dar uma uniformidade, porque de unidade de medida nós temos inúmeras. Então, por exemplo, você percebe no cotidiano, televisão de 40 e tantas polegadas. A polegada surgiu lá na Europa, quando você pegava o polegar do rei. Então, o polegar do rei tinha X centímetros, e isso passava a ser a uma unidade de comprimento, metro. Então, eles mediam as coisas em polegadas. Pés, que era o pé do rei. Então, você percebe, fulano pulou de não sei quantos pés de altura. Você vê isso, né, principalmente na América do Norte, que é muito comum. Então, tudo isso tem uma correspondência, milha. Então, esse sistema de unidades de medidas no ramo internacional serve para dar um parâmetro, para dar uma uniformização, uma uniformidade ao processo. Medidas de comprimento. Então, aqui nós já fizemos esse dispositivo em outras aulas, porque nós precisamos dele, né, cotidianamente para poder transformar. Mas aqui você percebe que na base da escada, ou seja, bem no centro da escada, nós temos o metro, que é a nossa unidade fundamental. Abaixo nós temos decímetro, centímetro e milímetro, e acima nós temos decâmetro, hectômetro e quilômetro. Para descer a escada é sempre mais fácil. Então, para descer a escada, você ganha velocidade. Então, você multiplica por 10. Para subir, você divide por 10 cada degrau. Uma observação que se tem e que não é muito comum para falar é o seguinte: nós temos duas unidades de medida de comprimento que não são tão faladas e, hora ou outra, elas são abordadas. A primeira é o angstrom. O angstrom é muito comum no ramo científico e ela equivale a 10 elevado a menos 10 metros. Então, aqui nós temos 10 elevado a menos 10 metros. E o ano-luz. Ano-luz, diferentemente do que você poderia pensar, ano-luz não é medida de tempo. Ano-luz é medida de comprimento. É, professor? É. Porque aqui nós temos tempo e velocidade. Ou seja, é a distância percorrida durante um ano por um corpo percorrendo na velocidade da luz, com velocidade na velocidade da luz. Então, isso equivale a 9,5 vezes 10 elevado a 12, ou seja, 9,5 trilhões de quilômetros. Uma coisa também que vale a pena ressaltar é o seguinte: nós temos aqui milhões, equivalente a 10 elevado a sexta, bilhões, equivalente a 10 elevado a nona, e trilhões, equivalente a 10 elevado a 12. Então, você percebe a potência de base 10 equivalente. Então, nós temos 10 elevado a 12. Se 10 elevado a 12 é igual a trilhões, eu poderia tranquilamente substituir aí por 9,5 trilhões de quilômetros, certo? Então, luz é medida de comprimento. Angstrom também é medida de comprimento. Você lembra do dispositivo? O dispositivo será o mesmo praticamente para todas as unidades que nós utilizaremos aqui, salvo algumas exceções. E aqui você pode fazer as transformações da forma devida. Então, nós temos aqui medida de massa, basicamente a mesma coisa da medida de comprimento. Na base, nós temos a grama, certo? Então, descendo, nós temos decigrama, centigrama e miligrama. E subindo, nós temos decagrama, hectograma e quilograma, certo? Mesmo dispositivo. Descendo, você vai multiplicar por 10 e subindo, você vai dividir por 10 cada degrau. Então, aqui nós temos uma observação e nós temos a tonelada. Tonelada
1 tonelada equivale a 1.000 quilos, certo? Equivale a 1.000 quilos. Então vale a pena você ficar atento a isso, porque alguma questão pode te dar essa unidade de medida. Medida de volume. Aqui é recorde em prova. Principalmente o que está no centro aí, que é 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros e 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Pô, professor, e como é que o senhor sabe disso? Basicamente, eles fizeram isso de uma maneira experimental. Então, eles fizeram um cubo, certo? Um cubo. De 1 decímetro de aresta. Então, eu tenho aqui 1 decímetro de aresta. Decímetro. E 1 decímetro. E eles perceberam, após calcular o volume, que aqui dentro cabia 1 litro. Então, após preencher isso aqui, o volume disso aqui era 1 decímetro cúbico. E isso aqui equivale a 1 litro. Ou seja, 1 decímetro cúbico, por consequência, ele equivale a 1 litro. É a primeira coisa que vale a pena ressaltar. E, como consequência, nós temos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Por quê, professor? Porque observe o seguinte, mais uma vez, no centro da nossa escada, aqui, nós temos o metro cúbico. Então, nós temos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 decímetros cúbicos. Se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, então isso aqui, por consequência, vale 1.000 litros. Então não é difícil você pensar em algo desse jeito, certo? A mesma coisa. Nós temos aqui metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Subimos, nós temos decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. E por que, professor, é 1.000? Por causa do expoente. Aqui nós temos 1 metro elevado a um expoente que é 3. Então, nesse caso, nós temos que 10 elevado ao cubo. E por que 10? Porque na escada original eu vou multiplicar por 10, certo? Então, nós temos aqui 10 ao cubo. Isso aqui equivale a 1.000. Como são 3 dimensões, eu tenho que multiplicar agora descendo por 1.000 e subindo eu vou dividir por 1.000 também. Já na escada do litro, você faz no mesmo dispositivo, tanto do comprimento quanto da massa. Então, você vai multiplicar por 10 e dividir por 10. E quando é, professor, que eu vou multiplicar por 1.000, você vai ter que observar o expoente. Se o expoente estiver elevado a 3, você vai multiplicar por 1.000. Se o expoente estiver elevado ao quadrado, você vai multiplicar por 100. Então, por que 100, professor? Porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Então, aqui você observa. Mas o dispositivo, de forma geral, ele continua sendo o mesmo. Essa é, talvez, a parte mais importante da aula. Então, preste atenção. Medidas de volume, porque isso aqui cai muito, 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 muito mesmo nas questões. Certo? Medidas de tempo. Então, aqui nós temos basicamente o seguinte. Nós temos o segundo, que é a nossa unidade base, certo? O segundo. Então, aqui nós temos 1 minuto, certo? E 1 minuto equivale a 60 segundos. Equivale a 60 segundos. Aqui nós temos a hora. 1 hora equivale a 60 minutos. E, por sua vez, equivale a 3.600 segundos, certo? E o dia? E o dia? Um dia eu tenho 24 horas, certo? Tenho 24 horas. Então, dessas 24 horas, eu tenho 24 vezes 60 minutos.
certo? Vezes 60 minutos. Então, nesse caso, não é multiplicado por 3.600, não. Você multiplica por 60 também. Então, eu tenho 60 minutos e cada minuto desse equivale a 60 segundos. Então, aqui eu tenho essa medida aqui, 24 vezes 60 vezes 60 segundos. Possíveis transformações que talvez você precise utilizar. E aqui vai um macete, certo? Se eu tiver a hora e a vírgula somente com uma casa decimal, 1,7, 1,8, 1,2, você só precisa multiplicar esse algarismo aqui por 6. Porque aqui eu fico 1 hora, 6 vezes 5 vai dar 30 e 30 minutos. Se eu tiver um algarismo somente, eu multiplico por 6, então eu tenho 1 hora e 1 hora e 12 minutos. 12 minutos. E se eu tiver, professor, por exemplo, 0,25, como é que eu faço? Você faz uma regra de 3. Como assim uma regra de 3? Se 1 hora equivale para mim a 60 minutos, 0,25 hora, 0,25 hora vai equivaler a quanto? Certo? A x. Essa hora, ela simplifica com essa hora. Então, nós temos aqui, produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho x é igual a 25 sobre 100, que é 0,25, vezes 60. Então, eu posso simplificar. 25 vezes 6 vai dar para mim 150. 150 dividido por 10 vai dar 15. Equivale a 1/4 de hora. Então, x equivale a 15 minutos. A 15 minutos. E, professor, eu não entendi porque o senhor multiplicou por 6 no exemplo de cima. Então, eu faço aqui para você ver o porquê eu multiplico por 6. Então, observe o seguinte. Se eu tenho uma hora equivalente a 60 minutos, 0,5 hora é 5 sobre 10, ou melhor, 0,5 hora equivale a quanto tempo? Então, eu simplifico hora com hora. Eu tenho, portanto, que x é igual a 5 sobre 10 vezes 60. Então, eu observo justamente esse aspecto aqui, ó. Quando eu tenho uma única casa decimal, ou seja, 0,5, eu não tenho dois algarismos após a vírgula, você observa que sempre você vai multiplicar por 6. Então, para simplificar o cálculo, você multiplica por 6 de maneira direta. Então, nós temos aqui 30 minutos. Certo? Minutos. Então, aqui nós temos algumas possíveis transformações para as nossas unidades de tempo. Muito comum também nas questões envolvendo matemática. Medidas de velocidade. Aqui nós temos as duas principais, que é o metro por segundo, certo? O metro por segundo e o quilômetro por segundo, ou melhor, o quilômetro por hora. Quilômetro por segundo existe também, mas é mais comum na velocidade da luz. Então, de metro por segundo para quilômetro por hora, você divide por 3,6. E para quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Então, recapitulando, de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. E de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Uma observação que nós temos aqui é o valor da velocidade da luz, que é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metro por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetro por segundo. Quilômetro por segundo. Certo? Medidas de área. Então aqui a gente já volta a falar sobre algumas unidades de medida.
Então aqui nós temos, mais uma vez, um metro no centro. Descendo, nós temos o decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Subindo, nós temos o decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado. Como a gente viu, descendo você multiplica, subindo você divide. Só que como é uma medida que está elevado a um expoente quadrático, ou seja, um expoente 2, e eu tenho multiplicar por 10 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 100. A mesma coisa que dividir por 10 ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que dividir por... Certo? Mesma coisa que dividir por 100. Então, nesse caso, nós finalizamos a nossa aula de transformação. Isso aqui, nas questões, muitas vezes ele não dá. Então, você precisa trazer esse conhecimento consigo para poder efetuar as contas de maneira ideal, da maneira como você tem que fazer, igualando as unidades de medida. Exatos policiais, matemática de forma sequencial e eficiente. Um grande abraço.